Seja bem-vindo a mais um Isso é Tudo Narrativa, o nosso fundão de sala de aula para bater papo sobre as histórias que lemos, ouvimos, jogamos e vivemos. Eu sou o Lucas Milan, estou aqui com o... Eu sou o Neto. E hoje vamos falar sobre um tema um pouquinho mais específico que no episódio anterior. Que a ideia é a gente toda semana trazer obras de mídias diferentes, mas coincidiu que tanto o Neto quanto eu acabamos consumindo coisas do mesmo gênero que estamos nos doendo para falar ao respeito. Mas primeiro quero perguntar, Neto, como é que você tá? Estou bem, tem sido uma semana intensa, de bastante atividade, bastante leitura, bastante joguinho, então estou em preparação para acompanhar o Oscar, então tem sido uma semana intensa. Nossa, o Oscar parece que marca a passagem do tempo. É que nem a Olimpíada a cada 4 anos. Quando chega o Oscar, eu já sei que o ano tá realmente começando. Sim. Falando em Oscar, a obra que eu vou trazer essa semana para comentar é um filme indicado ao Oscar. Não da categoria menor, que é melhor filme, mas a categoria que todo mundo se importa de verdade, que é um filme indicado a melhor animação. Acho que esse ano foi um ano muito bom para animação no geral. Temos obras incríveis, e algumas que até ficaram de fora. Mas a que eu assisti recentemente foi Meu Amigo Robô, Robot Dreams. Uma animação de produção espanhola, dirigida pelo Pablo Berger e escrito pelo diretor e pela Sara Varon, que inclusive é a criadora da HQ que deu origem a esse filme. Sempre tem no Oscar o filme, pelo menos no Oscar de animação, aquele filme estrangeiro, mais exótico, mais alternativo aos grandes circuitos de cinema. E dessa vez o Meu Amigo Robô acabou pegando esse lugar. Não sei se foi 100% merecido, mas vou falar um pouquinho mais a fundo sobre ele. Você chegou a ver alguma coisa desse filme, Neto? Ver o trailer, alguma coisa? Eu vi o trailer. Eu só fiquei com a impressão que ele demorou muito pra estrear nos cinemas aqui no Brasil. Uhum. Mas eu vi o trailer, eu não sabia que era uma HQ, me deixa até um pouco mais interessado. E, que nem você comentou, né? É um filme mais diferentão, experimental, e foi exatamente isso que eu fiquei sabendo dele, que, né? É um filme que parece que não tem falas, né? Não tem o que a gente entende como falas tradicionais de um filme. Então eu peguei mais essa parte do marketing mesmo do filme, né? De como ele tá sendo vendido. A primeira vez que eu vi o trailer, nossa, fiquei encantadíssimo, porque ele tem um estilo colorido, muito minimalista, mas uma animação super fluida. O trailer é muito musical, então você fica contagiado pelo ritmo dele. E o universo inteiro que é retratado ali é muito cativante. A sinopse dele é um cachorro que se sente muito, muito sozinho no meio de Nova York dos anos 80. Ele tá assistindo TV uma madrugada, um dia solitário e tristonho, e aparece uma propaganda anunciando um robô construído exclusivamente para ser o seu amigo. Ele liga na hora, compra esse robô e, por passe de mágica, ele já não tá mais sozinho. Ele passa os dias mais maravilhosos da vida dele com esse amigo robô dele. Mas acontece uma coisa depois desses dias maravilhosos que obrigam eles a se separarem durante um ano. E o grande conflito da história é justamente essa separação. Antes de falar os meus problemas com esse filme, falar de tudo que eu gostei, porque tem muita coisa muito boa nesse filme. Pra começar, é o que você comentou, que ele é um filme totalmente mudo. Tem nenhuma fala ao longo do filme. E não é apenas mudo, que não tem fala pro espectador. Entre os personagens também não há a indicação de que eles se comunicam por meio de voz. Não é como, por exemplo, num RPG em que o seu protagonista não tem nenhum diálogo, mas dá a entender que ele tá conversando com os outros personagens conversam com ele. Toda a comunicação é feita não verbalmente e é feito muito bem. A animação, você entende aos 2 segundos o que um personagem quer dizer pro outro e principalmente a personalidade de cada um dos personagens. E são vários personagens que vão aparecendo ao longo do filme que depois de bater o olho nele, você já sabe como ele é,
o que ele quer, o que ele vai fazer naquele momento. E isso é um mérito muito grande mesmo. Mas ele não tem do tipo nem, sei lá, o cachorro late, o robô faz algum tipo de onomatopeia, absolutamente nada. O único som que eles emitem é um cantarolar de vez em quando. Inclusive é muito bonitinho o próprio robô cantarolando uma música, que é muito importante até pra narrativa do filme, com a vozinha metálica dele. Mas fora isso, nada. Interessante. É 100% mudo mesmo. O visual dele é muito simples. Inclusive, depois que eu li que a Sarah Varon, esse filme veio de uma HQ, aí ficou meio evidente que realmente é um estilo visual muito de HQ, pelo menos essas HQs mais europeias. Então fez muito sentido. Mas são expressões muito simples, muito básicas e muito eficientes, que se destacam um pouquinho dos outros filmes que acabam tendo um pouquinho mais de complexidade, mas que às vezes acabam se perdendo um pouquinho visualmente. Uma coisa que eu gostei muito do filme é a mensagem final dele. Até que ponto você gostaria de ouvir ela e tomar um spoiler? Eu sou uma pessoa 100% a favor de spoiler. Maravilha. Por mim você pode se soltar, porque eu gosto bastante, porque o que vai me interessar é como chegamos no ponto final. Ótimo. Então, saber o final não me importa. Não, é porque nesse caso acho que é ainda mais importante, porque não é nenhuma surpresa muito grande. Também é um filme muito baseado em pequenas anedotas que vão acontecendo ao longo do filme, que depois eles juntam tudo e viram um filme. Não é uma história que vai te surpreender muito do começo ao fim. Então, me desculpa, você que gostaria de um podcast sem spoilers, aqui vai ser complicado. Mas a mensagem final do filme é muito bonita, até porque eu acho que é justamente por ela que ele tá fazendo tanto sucesso no meio da crítica, que é um filme sobre relacionamentos e como você superar a distância entre um relacionamento que te marcou muito e o início de novos relacionamentos. Depois desse período de separação em que você fica o tempo todo se perguntando, putz, quando é que eles vão se reencontrar? No final, eles finalmente se reencontram, mas tanto o cachorro quanto o robô já estão... As circunstâncias e essa busca por se reencontrar levou eles por caminhos tão separados que já não fazia sentido eles retornarem juntos. E isso é feito de uma maneira muito bonita, que eu não vou dar esse spoiler, que eu acho que o impacto, qualquer descrição que eu der não vai se equiparar ao impacto visual e auditivo do momento. Mas o meu grande problema com isso é que não faz sentido a mensagem em comparação com o caminho que os dois traçam. Para começar aqui, o cachorro é a pessoa mais patética do mundo. Eu odeio esse cachorro de merda. E não por ele ser uma pessoa solitária, sozinha, não, porque são sentimentos muito bem transmitidos e muito... Você se afeiçoa com a situação dele, porque todo mundo já se sentiu sozinho nesse nível em um momento, e todo mundo já pensou, putz, se eu conseguisse comprar uma Scarlett Johansson eletrônica aqui pra ser minha amiga / namorada / tutora, mãe, para substituir minhas necessidades afetivas. Qualquer um já teve esse desejo. Mas quando eles estão nesses momentos de alegria, é muito legal você ver o cachorro se reinteressando pela vida através do olhar fresco desse robô, que é quase uma criança. Tudo que eles veem na rua, as pessoas, as coisas, a fauna diversa que a cidade acaba representando, é muito gostoso de ver. E representando como um novo relacionamento, acaba também retornando o gosto pela vida no geral. Mas quando eles se separam, primeiro que é por um motivo muito imbecil, mas que você releva, não, beleza. Mas o motivo de ser uma separação durante 1 ano é mais imbecil ainda. Que você tem vontade de pegar o cachorro pelas orelhas e torcer. Vai lá pegar a porra do robô. Não deixa ele longe desse jeito. Mas beleza, você pode até aceitar que realmente é uma circunstância que realmente não dava pra evitar. Como ele vai lidar então com esse ano que eles estão obrigados a estar separados? Da pior forma possível. Ele não faz
nada pra remediar a solidão dele, sendo que o robô tá longe. Ele não sai na rua pra tentar conhecer outras pessoas, ele não tenta aprender do gosto que ele ganhou novamente pela vida, pelos relacionamentos, construir relacionamentos novos. Tem um momento em que ele entra, conhece uma nova pessoa, mas é pelo mais puro acaso, em que ele apenas passivamente é abraçado por esse relacionamento e depois cuspido de volta por esse mesmo relacionamento sem ter agência nenhuma. Então é como se ele não estivesse aproveitando o conhecimento que ele adquiriu no começo do filme graças a esse robô, esse afeto artificial que ele comprou para chegar no fim do filme e mostrar, e essa separação entre os dois e os dois seguirem caminhos distintos, mostrar que, olha, não, no começo você foi muito importante pra mim, mas agora eu já estou estabelecido, consegui, a partir do que eu aprendi com você, traçar novos relacionamentos significativos e, putz, vou carregar você pra sempre comigo pelas coisas boas que você me trouxe. Mas isso não funciona, porque a solução pra esse cachorro de merda é comprar outro robô. Eu achei que ele, ia se descobrir o prazer de se relacionar sem precisar comprar alguém. Não, a conclusão dele é, putz, quando eu comprei um afeto foi muito legal, vou comprar outro. Podia ter sido uma crítica ao consumismo e à artificialidade da nossa necessidade de relações, e o próprio e o robô acaba sendo um protagonista muito mais interessante porque ele acaba sendo muito humanizado de uma maneira muito legal. A jornada dele de separação, de se reconstruir, às vezes até literalmente, para poder sobreviver sem o dono dele, é muito legal. Mas, por outro lado, o cachorro começa de um jeito e termina do mesmo jeito, só que é um pouco pior, como se ele tivesse descartado o outro e substituído por uma mera transação. E eu fiquei muito fudido com isso, porque todo o resto do filme é muito bonitinho. As piadas são muito charmosas, você dá risada, você acha a construção visual do universo muito bacana, muito interessante, muito gostosa, mas esse ponto em específico, que pra mim é o que dá base pro giro emocional do filme, pro soco emocional que ele quer te dar, me deixou muito desconectado com o protagonista. Então, é uma pena muito grande mesmo. Não parece conversar com a mensagem final, né? Do tipo, um evolui e o outro não, né? Se o cachorro não sai e permanece no mesmo local, existem outras mensagens que podem ser passadas por essa tônica, né? Exato, e às vezes até pelo contrário, até contradiz a mensagem que quer passar de certa forma. Quando eu fui atrás do diretor e da roteirista, até fiquei curioso para ler o quadrinho para ver se tem alguma diferença. Talvez nesse ponto seja a mesma coisa, porque ela participou do roteiro também. Mas uma curiosidade sobre o diretor, ele é a primeira animação que ele dirige, mas tem duas obras dele que eu já tinha visto. Uma é uma versão da Branca de Neve em preto e branco, como se a Branca de Neve fosse uma cantora de flamenco. É um filme bem legal, bem bacana, bem espanhol. E a segunda todo fim de ano na Espanha tem a maior tradição, é a tradição da loteria de Natal. Então todo ano tem uma grande propaganda, um spot publicitário, em que eles fazem uma grande produção para fazer a propaganda da loteria daquele ano de Natal. Em 2013, chamaram esse diretor, que já era um diretor conhecido do cinema espanhol, para dirigir essa propaganda, chamando todos os cantores mais tradicionais, entenda-se, cantores velhos, que fizeram sucesso nos anos 70, 80, juntaram uma porrada deles pra cantar uma música super brega na frente de um palco, e várias imagens de família feliz, criancinha, um casal jovem, e cantando uma musiquinha de Natal super, super cafona. Mas essa propaganda viralizou porque todos os cantores pareciam mortos-vivos, pareciam saído da noite do terror do Hopi Hari. Meu Deus. Uma maquiagem
branca, todos vampíricos, todos cantando e vocalizando muito, só que uma boca muito aberta. Então parecia um filme de terror de Natal. Não esperava encontrar ele novamente com uma chance de ganhar o Oscar, que não vai ganhar, mas que não esperava ele chegar tão longe. Aí uma coisa me chamou bastante atenção, você falou que esse filme seria mais ou menos ali na década de 80, né? É um retrofuturismo, então... É curioso, é como se fosse um mundo normal dos anos 80, porque tem a TV, o VHS, não tem celular, não tem internet, computador. Mas fora isso, a única diferença é que tem uma loja lá, como se fosse uma loja de eletrônicos, e que tem uma loja vendendo um robô para pagar suas contas, um robô para ser o tutor da sua criança e um robô para ser seu amigo. Só isso. E são robôs incrivelmente avançados, como que são basicamente pessoas, e não é questionado em nenhum momento a ética por trás de termos criaturas tão sencientes sendo vendidas e jogadas no ferro velho como se não fossem nada. Interessante essa dinâmica, então, de... É até curioso, depois de eu assisti recentemente aquele anime, o Pluto, que é a animação que pega todos os conceitos filosóficos envolvendo inteligência artificial e robôs e expande até o infinito. Aí, enquanto que é a versão mais simples. Eles têm robôs, eles são inteligentes e pronto. É um elemento, lide com ele, né? Exato. Aceite... Não, beleza, aceito. Também é uma Manhattan em que todos são animais antropomórficos. E beleza, bora lá. Mas a sua sensação final com o filme, ela tende mais pro positivo ou mais pro negativo? É um filme simpático. É um filme simpático que tinha muito potencial, e quando o filme tem muito potencial, quando você gosta de quase tudo, você fica com um sabor ainda mais amargo quando tem uma coisa muito essencial que te desgosta. Mas tem muita gente gostando muito, talvez seja até um detalhe que pra mim não agradou tanto, mas que pra outra pessoa nem vai se tocar nisso, ou não vai dar importância pra isso do jeito que eu dou importância. Então acho que vale bastante a pena pelo menos assistir pra tirar a própria conclusão. E também porque é um filme bonito, engraçadinho, gostoso de assistir no geral. Acho que vale sim. Justo. Ele é muito longo? É 1h20? 1h40. 1h40. Nossa, mais longo do que eu imaginava. Eu também. Podia ser um pouquinho mais curto. Mas são várias sequenciazinhas bem curtinhas de piadas que vão enchendo o filme. E acaba não passando tão devagar assim. Estou curioso. Mas não é um filme dinâmico como um filme da Pixar, da Disney, da DreamWorks. É um ritmo diferente, mais europeu. Sim, é outra pegada mesmo de animação, de enredo, né? De tudo. Sim. Mas, como já reforcei antes, todos os filmes indicados ao Oscar valem muito assistir, diferente de todos os filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Então, verdade. Recomendo assistir. Justo, espero poder ver em breve esse. Aí eu trago minha opinião aqui. Mas e você, Neto? Nos traz também uma animação? Trago, vamos continuar na categoria mais importante do Oscar, porque eu fui ver O Menino e a Garça do Hayao Miyazaki na última semana aí. Famoso Moleque e o Pombo. O Moleque Nunca lembrava de qual pássaro era. É uma garça e... é um filme, né? Realmente é um filme do Miyazaki, assim. Vamos lá, né? Vamos começar do início. Eu acho que é um filme muito divisível entre as pessoas que vão assistir, porque eu sinto que é o Hayao se entregando 100% a... eu quero fazer todas as coisas que eu sou muito bom neste filme. Só que fazer todas as coisas que a gente é muito bom, às vezes também traz as coisas que a gente não é tão bom junto, e são males do ofício, não tem como fugir. Você assistiu também, né? Assisti também. Minha relação com filmes do estúdio Ghibli, no geral, é
Eu fui um adolescente otaquinho. E durante essa época eu descobri um torrent que tinha todos os filmes lançados até então e maratonei todos em um mês, sei lá. Boa. Sobre o Menino e a Garça, ele é um filme que ele tem um enredo também, de certa forma, bem singelo e direto ao ponto. A gente tem o protagonista, né, que é o menino, o Marrito. Ele vai pro interior porque a mãe dele faleceu, o pai dele vai começar uma nova relação e ele vai conviver agora na casa dessa madrasta. Só que em, sei lá, 15 minutos de filme você já tem uma série de elementos de realismo fantástico, porque há no terreno dessa madrasta, que calha de ser tia do Marrito, né, a irmã da falecida esposa do pai dele, há uma torre enigmática e especial nesse local, e uma garça que também habita aquele local, que parece ter alguma conexão com este enredo geral. E pra mim, assim, o filme ele tem como se ele tivesse 3 partes muito claras dentro dele, assim, né? Tem a chegada do Marrito até esse local, o desenvolvimento desse mistério desse local, dessas relações que ele vai precisar construir. Aí na metade do filme, obviamente, ele adentra esse mundo mágico. E a gente tem o trecho final ali, que é mais curto. Eu acredito que até uma característica do filme da Ghibli, assim, que é exatamente o trecho curto, acaba meio de sopetão, assim. Dá meia hora, parece que ele pisa no acelerador e sai resolvendo tudo. Em que a gente tem a finalização dessa trajetória do Marrito e o reforço, né, da mensagem do filme, do sentimento do filme. Para mim, a primeira e a última parte funcionam maravilhosamente bem. São incríveis. Eu gosto muito desse chamamento que é esse filme de não infantilizar as crianças, assim, né? O Marrito, ele tá naquela idade em que ele é não tão jovem assim, não tão criança assim para não entender o que está acontecendo, mas não tão velho para ter a sua voz ouvida dentro de casa, né? Partilhar seus sentimentos com a família, até mesmo essa dúvida dele com relação a essa madrasta que é tia dele. Chutaria que teria, sei lá, uns entre 10 e 12 anos, né? Não é um adolescente, mas também já não é uma criança. Exato. E aí nessa primeira parte tem todos os choques, assim, do Marrito, né? De estar numa casa nova, de ir para um colégio novo. E aí neste colégio existe claramente uma gigantesca diferença de classe social entre ele e os outros estudantes. Ele tá numa casa em que só tem ele, a tia, né, a madrasta, e um grupo de senhorinhas e um senhorzinho que trabalha naquela casa. Então ele também não convive com crianças da sua faixa etária, né? Então são todos esses pequenos choques na vida do Marrito. Ele perdeu a mãe num incêndio trágico, e isso ainda o atormenta de alguma maneira. E isso começa a se amarrar com essa trama mágica através da garça, né? A garça, ela traz esse elemento mágico em que ela começa a chamar o Marrito para dentro da torre e fazer com que o Marrito acredite que a mãe dele habita aquela torre e precisa ser salva de alguma maneira. E aí, quando o filme entra na segunda metade, que é quando ele vai para esse universo mágico, eu sinto que é a beleza pela beleza, sabe? É tudo muito bonito e grandioso, mas a história dá uma embarrigada ali no meio, em que os pontos de desenvolvimento do Marrito acabam... Você vê que ele tá se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo parece que ele retorna para alguns dramas anteriores. E eu sinto que a história quase não avança, assim, né? O começo é muito rápido, muito ágil, um crescimento de personagem muito grande. E aí chega nessa metade, assim, eu sinto que o filme dá uma acalmada. Chegamos num ápice final também extremamente contemplativo, em que a gente tem uma figura de uma pessoa muito velha, né? Falando, tipo, textual, claramente falando para o Marrito, olha, né, para eu poder manter todos esses mundos que aqui habitam, alguém precisa continuar o meu trabalho. E ele tem essa expectativa
que o Mahito prossiga com esse trabalho. E aí é aquele momento do garoto, né, de descobrir se ele realmente quer seguir esses passos, se ele quer trilhar o próprio caminho. E aí o final eu acho que é muito impactante exatamente por isso, porque além desse processo do Mahito, que está sendo construído no filme, de fazer amizade com essa garça, fazer amizade com, né, os outros habitantes desse mundo mágico. Então ele está sendo forçado a sair daquele casulo de indiferença que ele estava habitando para não expor nenhum tipo de sentimento. Apesar de tudo isso, ele precisa decidir quem ele vai ser, né? Que tipo de pessoa ele vai querer se tornar. Enquanto que os personagens mais velhos, eles parecem o tempo todo estar dispostos a soltar a mão dele e falar, vai, sabe? Tipo, eu confio que você vá trilhar esse caminho ou vá trilhar qualquer caminho e vai ser uma escolha sua. Então, pra mim, ele é um filme muito... um ritmo meio quebradiço ali no meio para chegar num ápice, que é uma mensagem muito forte. E aí, obviamente, né, tem a questão de ser, em teoria, o último filme do Hayao, das pessoas mais velhas aceitarem também que os jovens não vão seguir os seus passos. Os jovens vão trilhar o seu próprio caminho. E que os jovens precisam entender que não há... É até uma analogia bonita no filme, né? Que o personagem mais velho, que tá controlando todos esses mundos, ele tá sempre empilhando peças, né? E aí o Mahito pergunta se tinha alguma peça ali que seria intocada, né? Sem maldade, sem nenhum tipo de problema na peça, ou de ranhura, ou de um mal intrínseco, né? Que não tenha passado por alguma tristeza, por alguma coisa. E o personagem mais velho literalmente falando, não existe esse tipo de peça, né? Tipo, vocês, os mais jovens, a gente que é mais jovem, tem que lidar com as coisas como elas são, né? Perfeitas ou imperfeitas. Pra mim, ele é aquele filme muito montanha-russa. A narrativa é muito montanha-russa. Ela te pega pela mão em alguns pontos, ela te larga em outros, porque ela quer tangenciar outras questões, outras relações. E aí você tem que estar muito disposto a embarcar nessa montanha-russa e falar, não, tá bom, vamos junto. Porque quando você desconecta muito da história, assim. Você teve mais ou menos essa impressão? Você tem uma impressão diferente, assim, desse desencardear? Tem uma impressão muito parecida. O segundo ato, principalmente, ele sofre um pouquinho do problema de acho que é um simbolismo em que não fica tão evidente pro espectador e muito, principalmente, que não tem muita conexão com essa narrativa principal de levando o protagonista do ponto A até o ponto B. Até forma parte um pouquinho do gênero filme do estúdio, de ter esse segundo ato em que não há... Até que há conflito, mas é um conflito meio anedótico, meio episódico. Eu, pelo menos, perdoo por ser o último filme em que o Miyazaki deve ter largado mão e pensado, não, eu vou contar a minha história do jeito que eu quero, do jeito que eu considero que é importante, e acaba até reforçando um pouquinho esse ponto final que você comentou perfeitamente, de que por se considerarem ele uma referência do gênero, ele se sente muito na responsabilidade de passar isso adiante de alguma forma. Mas o que o filme está dizendo justamente, não, é melhor você fazer a sua própria coisa. Segue o seu próprio caminho, ignora tudo isso que eu fiz, que eu considero muito importante. Tudo isso aqui tá muito poluído. E talvez você só trazer a sua própria pecinha para essa estrutura viciada, talvez não seja tão válido quanto a gente revolucionar tudo e começar tudo do zero. E até gostei muito que no final o protagonista volta pro mundo real depois de negar todas as estruturas, mas ele volta com uma pecinha para ele, que apesar dele querer começar do zero, ele não vai começar do zero 100%, ele vai ter alguma coisa que ele vai conseguir aproveitar das experiências anteriores. E acho que é uma mensagem meio sombria até, né, para um último filme em que ele tá celebrando, por um lado, tudo que ele já fez, que você comentou no comecinho, que é o filme que faz tudo que os outros filmes já fizeram, até elementos narrativos até, tem parte que lembra o Meu Vizinho Totoro, tem Viagens de Chihiro, tem a Princesa Mononoke,
E acaba ficando até um pouco cansativo, mas eu interpreto um pouquinho como uma auto-homenagem também. É uma celebração ao passado, ao mesmo tempo que tenta contar uma história nova, né? Uhum. Ele fica brincando o tempo todo com esse elemento de... Cara, estou celebrando toda uma história que foi construída para chegar no final e falar, não, a gente tem que confiar nas gerações mais novas e elas têm que seguir o caminho delas, né? Independente do que aconteça. Exato. Ou às vezes, talvez nem confiar, porque eu vi uma interpretação, conversando com o pessoal, de que o Miyazaki, depois que ele viu o primeiro filme que o filho dele dirigiu, ele saiu no meio da sessão puto da vida, decepcionadíssimo, que o filme é horroroso. Inclusive é aquele filme de Terra-Mar, que isso marcou muito, tanto o filho dele, obviamente, quanto ele como artista. Talvez possa ser uma mensagem também de, olha, eu fiz uma coisa muito legal que eu acredito e trabalhei muito ao longo da minha longa vida para trazer essa visão pro mundo. Pelo que eu tô vendo, talvez seja melhor vocês tentarem outra coisa, porque isso aqui que vocês estão tentando com inteligência artificial, com automatização do processo criativo, talvez valha mais a pena vocês fazerem outra coisa e deixar esse meu legado aqui descansar em paz. Eu acho que como, assim, se realmente, né, for o último filme e ele não for tomado por nenhuma grande inspiração e tal, eu acho uma mensagem muito forte mesmo, assim, né, do tipo, quando você coloca isso em contexto, né, essa celebração da obra e essa finalização em deixar ir, né, deixar as coisas seguirem o seu fluxo e deixar ir, eu acho uma mensagem muito poderosa para alguém que já tá com uma idade relevante como ele tem, né? E eu tava pesquisando até aqui enquanto isso, 83 anos. Dá pra fazer mais um se ele tiver energia. Sim. Mas eu até tá pensando no que você tava falando, que até faz muito sentido, que é o Japão, a cultura que se abraça muito à tradição, mas que teve que se reinventar de uma maneira muito traumática. Inclusive, esse filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, durante os bombardeios. Então, até representa um pouquinho o próprio trauma do protagonista, de ter sido arrebatado de forma muito súbita, injusta e violenta do passado dele, e tendo que enfrentar toda essa viagem para se reconstruir, se redescobrir de alguma forma. Sim. No fim, acabou que não é meu filme preferido de longe, assim. Se eu fosse fazer um ranking, ele ficaria bem na meiota. Mas ele é tecnicamente encantador, arrepiante. A parte sonora e visual, nossa, dava vontade de chorar no cinema com a beleza do filme. E eu gosto da mensagem, eu gosto dessa mensagem. Eu realmente acho bonito esse sentimento de, às vezes, é só largar a mão e deixar a vida seguir seu ritmo, seu fluxo, e tá tudo bem, sabe? A minha parte eu já fiz e já acabei, agora é com vocês. E vocês que estão pegando isso aqui, não é perfeito. Vocês vão lidar com o mundo como ele tem que ser, né? Então, o protagonista tem que lidar com a vida como ela é. O pai é imperfeito, a madrasta tá tentando se aproximar, ele precisa se abrir para ela se quiser que essa relação dê certo, né? Então tem essas questões de cada um dos personagens sendo trabalhados de um jeito. Então a minha sensação geral é de gostar do filme, mesmo com esse ritmo estranho. E eu só tenho uma crítica, assim, que eu acho que é bem pontual, que o personagem da garça... É incrível. Sim, mas eu acho que ele é tão abandonado em certo ponto. Eu não sinto um desfecho no personagem. Eu fiquei sem saber muito bem o que ele queria fazer com ele. Porque no começo parece que ele vai ser um personagem, mas depois, principalmente no segundo ato, ele vira uma ferramenta narrativa, que é pra pegar o protagonista do primeiro ato e jogar ele pro terceiro e ser tipo um alívio cômico constante. Um alívio cômico não muito bom, inclusive. Sim. As piadas são meio estranhas, meio adultas demais, né? Um timing estranho. Mas ele como personagem, o design dele, eu acho incrível. O comecinho, quando ele começa a sair da forma animal dele, pouco a pouco pelo bico, acho incrível aquela imagem. Realmente
desconcertante. Esse é o processo do primeiro ato. Acho que o primeiro ato é a melhor parte desse filme. Sim. Que é essa construção do fantástico, o fantástico impregnando o hiperrealismo dos visuais desse filme. É uma coisa muito, muito, muito gostosa de ver crescer. E gostaria muito que eles tivessem seguido o nome... seguido por uma tradução do nome em japonês mesmo, né? Como que é? Seria Como Vocês Vivem, o nome do filme, né? É uma dúvida, como vocês vivem. Porque o livro é aquela tática tradicional do Miyazaki, em que é um livro muito antigo, né? E esse era um livro que a história dele original é um tio que tá criando, participando da criação do seu sobrinho e vai deixando um diário para ele. Então o livro é a narração, é esse diário que ele deixa para o sobrinho com ensinamentos, pontos. Foi um livro muito popular ali nos anos pós-guerra, porque era como se fosse as pessoas mais velhas deixando lições para as mais novas. E é inclusive este livro que o protagonista lê, que a mãe dele deixou para ele. Ele tá lendo este livro do Gozaburo, que é como se fosse um manual de ensinamento, sabe? Pequenas lições e narrar algumas coisas de como ele tá vendo o sobrinho crescer e tirar alguma lição daquilo. Então, o nome original do filme, né, que seria algo parecido como Vocês Vivem, eu acho muito poético para essa história, assim. Então, eu gostaria que tivesse seguido nessa linha. Nossa, e sinceramente evidencia muito mais sobre o que é o filme, né? Dá um código pra você decifrar um pouquinho da história e ser um pouquinho mais acessível também. É uma chave bastante importante, eu acho, pra você decifrar a história. Nossa, mais do que O Menino e a Garça, né? que sinceramente, acho que não é um título muito atrativo, não. É, bem pouco memorável. Mas é um bom filme. Eu saí do cinema bem... Não saí, nossa, que felicidade ter visto esse filme incrível e tal. Não foi esse tipo de sensação. Mas foi uma sensação mais contemplativa mesmo, assim, de você internalizar essas lições e pensar pensar no filme com calma. Eu fiquei bem satisfeita, bem satisfatório. Mais alguma coisa sobre esse filme? Que eu tenho uma última pergunta pra você. Pode mandar bala. Filme favorito do Miyazaki? Putz, do Miyazaki... Você falou que não é o seu favorito, mas eu fiquei curioso, porque o meu favorito dele é Princesa Mononoke. Princesa Mononoke é o seu favorito? Porque visualmente, a mensagem do filme... Tem tudo. Tá muito inspirado. O meu favorito dele é Porco Rosso. Porco Rosso, muito bom. Pra mim é um filme encantador. Eu acho a mensagem, assim, fortíssima também, né? Eu acho um filme muito bonito, muito genuíno no sentimento dele. Mas dependendo do meu humor do dia, eu falaria os serviços de entregas da Kiki, que também pra mim são duas obras-primas do Miyazaki, assim, são incríveis. Não, são ótimas. Acho que não tem resposta errada, né, nesse... Menos, qual é o nome daquele? Poio é dele? Ele que dirigiu Poio? Se eu não me engano, é assim. Então Poio não é o melhor dele, com certeza. Esse é o que você menos gosta, então? É o que eu menos gosto dele. É bom, mas não é o melhor nem de longe. Mas enfim, isso foi então o Menino e a Garça, apenas nos cinemas. Provavelmente vai demorar um pouquinho ainda pra sair em outras alternativas. Até porque se ele ganhar o Oscar, provavelmente vai ser estendido nos cinemas. É bom talvez ganhar até mais salas, né? Porque tá bem complicado mesmo. Mas feliz que pelo menos chegou aqui e deu pra assistir. Com certeza. Então, Neto, aproveitando que estamos a menos de 4 dias aqui no momento da gravação pro Oscar 2024, queria aproveitar para perguntar para você o que você acha, depois de acompanhar durante tantos anos premiações no geral, de qual função, qual valor a gente pode dar para prêmios no geral, para coisas tão subjetivas quanto obras de arte. A minha relação com
premiações, seja o Globo de Ouro, Cannes ou mesmo o Oscar, que é o que eu acompanho com mais afinco, é muito uma relação familiar. Meus pais são muito fascinados por cinema, gostam muito. Meus pais tiveram videolocadora, então para eles o cinema é uma coisa muito importante, assim. Desde muito pequeno a gente tem um hábito lá em casa de que a premiação é o menos importante. A gente gosta muito como um termômetro. É como se fosse aquele momento em que o mundo para e fala: olha, esse filme tem alguma coisa que me toca, esse filme tem outra coisa que me toca. É como se todo mundo fizesse um grande acordo e falasse assim: cara, esses filmes no último ano trazem alguma coisa a mais para essa mídia, trazem alguma coisa a mais culturalmente falando e vale a pena você dar uma chance. A minha relação da minha família, assim, sempre foi: este é o momento de você parar e dar uma chance para assistir coisas que estão fora do seu radar, não são da sua zona de conforto, não são gêneros que você gosta tanto, mas vale a pena. Você vai sair enriquecido de alguma maneira, sabe? É quase uma celebração do gênero, de certa forma. É como se fosse uma celebração mesmo e quase um chamamento também, né? Você vai celebrar, mas você também vai, cara, dá uma chance pra isso, né? Tem, que nem você falou, o meu amigo Robô, né? É um filme sem falas. Será que ele estaria ganhando esses holofortes só por isso? Ou o fato de ser indicado traz um holoforte pra ele, pra mais pessoas tentarem um filme diferente? Né? Porque uma das grandes funções de premiações no geral é marketing. É você colocar na capa do seu livro, no cartaz do seu filme, na sua peça de teatro, no seu jogo: essa obra vale a pena ser consumida porque pessoas importantes falaram que ela é muito boa. Olha aí. Por um lado, se tem um papel um pouco pejorativo de... então talvez tenha alguns interesses econômicos por trás de algumas decisões, mas por outro, realmente é inegável que muitos dos filmes que são indicados ao Oscar não teriam 1/10, 1/1000 da audiência que teriam se não existisse o Oscar, se não tivesse sido indicado em algum momento. Eu acho que, assim, obviamente tem esse fator mercantil, né, das premiações, mas eu acho que também a gente não pode ir pro extremo de soar quase cínico, sabe? Do tipo, não, isso é apenas comercial. Eu acho que existe um valor que a gente precisa estar atento, assim. Um exemplo para mim do Oscar desse ano, por exemplo, né? Um dos filmes para mim ganharia o Oscar de melhor filme, eu amei a experiência, foi o Anatomia de uma Queda, que nada mais é do que um drama de tribunal, algo que não necessariamente me interessa, me encante, assim. Tipo, é completamente fora da minha zona de conforto. E é um filme basicamente de diálogos. Não tem grandes ações, não tem grandes momentos. Ou você numa casa com a suspeita do crime, né, quem está sendo investigada, ou você está no tribunal no julgamento dela. São apenas esses diálogos. E é um filme que eu saí embasbacado, assim. Ele é muito potente. Então, é a minha missão, assim. Começa o ano, dá janeiro, eu falo, o que já tá indicado, o que eu já vi, o que eu preciso ver, que eu acho que é muito enriquecedor este momento de quando a conversa se reúne em torno das mesmas obras. Acho que é um ponto muito, muito importante, essa parte social, em que tá todo mundo olhando para as mesmas obras e trocando figurinhas sobre elas de alguma forma. Porém, acho que um grande problema que vem dominando cada vez mais a discussão é justamente o valor das seleções, porque não é uma coisa quantificável quão melhor um filme é do que o outro. Tem, claro, todo crítico vai ter o seu arcabouço técnico para julgar uma obra, para dizer que o roteiro não respeitou algumas regras que deixaram a conclusão um pouquinho menos eficiente, ou a cinematografia não foi tão rebuscada quanto eu gostaria para realçar tal emoção, bababá. É o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, inclusive, criticando a partir do conhecimento um pouco técnico, mas principalmente das nossas experiências com essas obras e
ali dizendo se vale ou não vale assistir ou não. Mas o Oscar acaba pisando um pouquinho na bola no sentido de diversificar o hall de filmes que poderiam ser indicados, limitando muito a uma indústria específica e apenas algumas obras dessa indústria específica por várias questões. A principal é que, para você ser indicado, pessoas da academia precisam assistir o seu filme, reconhecer a sua qualidade e escrever no papelzinho lá. Hoje em dia deve ser uma votação no WhatsApp do grupo lá com todo mundo da academia. É Estados Unidos. Eu espero que seja o pior método de votação possível. Verdade. Nossa, deve ser no papel ainda. Eles têm que ir pra Calçada da Fama. Lá tem um ballot, tem uma caixinha de votação. Eles botam lá o papel rabiscado e depois alguém conta durante 5 meses até sair o resultado. Mas isso acaba gerando uma câmara de eco em que, putz, esse ator vai ser indicado porque eu conheço a obra dele. Vi assim meio dormindo o último filme dele, mas confio no Leonardo DiCaprio, ou outro ator que não necessariamente ele, mas com certeza ele. Putz, ouvi falar muito bem desse filme mais obscuro, mas não tô a fim de assistir ele dessa vez. Deixa eu indicar aqui esse outro filme desse diretor mais mais renomado, que tem mais marketing, que talvez seja uma escolha um pouco mais segura. E em animação isso acontece muito. Por exemplo, o Meu Amigo Robô, acho que até vale a indicação dele, mas não sei o que elementos está fazendo nessa lista em um ano em que tivemos Tartarugas Ninja, que é aquele filme maravilhoso que deveria estar no lugar dele com toda certeza. A função de premiações no geral é formar um cânon. Quando a autoridade que define esse cânon acaba perdendo um pouco da confiança do público, acaba perdendo um pouco o prazer que você comentou super bem, de ter essa conversa com as outras pessoas. Mas a partir do momento que você já não confia em que aquela seleção vai ser realmente prazerosa 100%, já tira um pouquinho do ânimo de começar esse ritual anual. Eu acho que o Oscar acaba passando um pouco pelo mesmo sentimento que eu tenho com premiações de videogame, assim. Eu entendo a importância das vezes a gente segmentar algumas coisas, que nem a gente segmentar essa categoria para jogos indies e essa categoria melhor jogo do ano, e às vezes um jogo vai estar nessa categoria e também vai concorrer a jogo do ano, mas eles têm a categoria própria, assim, e Oscar, né, tem o melhor filme internacional e o melhor filme no geral. Na minha cabeça tem o melhor filme e o melhor filme de Café com Leite. E o melhor filme de criança, que é a animação. Exato. Então, essas categorias, assim... Por que o Menino e a Garça, por exemplo, não poderia concorrer a melhor filme? Por que um filme internacional não pode concorrer a melhor filme, assim? São umas idiosincrasias das premiações, né? Que sempre me dão uma bugadinha e uma insatisfação, às vezes, de acompanhar. E aí, pra mim, acaba sendo o que eu comentei antes, assim. É menos sobre quem ganhou, né? Quem foi construído como quem agora faz parte do cânone de melhor filme premiado pelo Oscar, e mais por ter este momento de chamar aos nossos olhos outras experiências, assim. A categoria de filme internacional é sempre maravilhosa, né? É o momento da gente aproveitar muita coisa que não chega a gente, porque nossos cinemas são abarrotados de enlatados americanos, né? Eu sinto muito... Eu tenho esse ranço, né? Dessas categorias, às vezes, extremamente limitantes para os participantes, mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa experiência de... Cara, não tinha ouvido falar desse filme, sabe? Não tinha visto isso. Apesar de ser um papel imperfeito e que parece que tá cada vez pior, pelo menos essa sensação que acaba dando, ainda cumpre uma função muito boa. Se a gente for comparar com premiação de videogame, nossa, o Oscar, o Globo de Ouro, etc., estão muito, muito à frente.
Esses Sim. dias foi hoje, inclusive, no Twitter, os nomeados ao BAFTA, que é uma premiação renomada com muitos especialistas sobre o melhor narrativa em jogos de 2023. Gente, tem uns jogos que não deveriam nem ter sido considerados para estar ali naquela lista, muito menos para estar entre os melhores. Final Fantasy XVI é horrível a história. Tem elementos técnicos impressionantes, mas é como nomear, sei lá, não vou nem dar algum exemplo para não chatear além dos fãs de Final Fantasy XVI, as 3 pessoas. Mas são decisões que não fazem sentido e não dá essa vontade de vamos sentar para usar essas escolhas para descobrir coisas novas. Você acaba se sentindo meio órfão quando você quer realmente ter uma ajuda para conhecer novas obras que vão valer a pena você descobrir no meio de milhares e milhares de obras que saem todos os dias, né? Eu sinto que algumas indústrias elas sofrem mais desse peso do hype nas suas premiações do que outras. Obviamente o Oscar tem esse fator, né, do que foi abraçado pelas pessoas e tal, para gerar uma discussão, e eu acho que isso vai... O crítico, por mais que ele tente ignorar o clamor das pessoas sobre uma obra, ele vai acabar sendo afetado, seja positivamente ou seja instalando aquele rancinho, que aí ele fala, não vou dar ponto para isso aqui, por que não, assim? Mas, Barbie, por exemplo, Barbie. Esse final de semana, né, antes da gravação, ocorreu o prêmio da Crunchyroll, que é a premiação de melhor anime do ano. Essa premiação específica de anime é uma que eu sinto que particularmente sofre muito com o peso do hype. E até porque o One Piece deveria ter ganho todas as categorias esse ano. Ele deveria ganhar como anime contínuo. E olha lá, hein? A gente ainda tem Detetive Conan aí no páreo. Nossa, verdade, né? Mas é engraçado porque é uma premiação global, então são eleitos vários críticos de vários lugares do mundo para votar, mas sempre me fica a sensação de que as pessoas, porque é chamado muito criador de conteúdo, né, muitas pessoas do meio, que as pessoas acabam assistindo as mesmas coisas porque elas precisam criar conteúdo sobre essas mesmas coisas, porque são essas coisas que atraem visualização. E aí é um prêmio que eu não consigo engajar, porque são sempre os mesmos nomes e às vezes eles vão competir em categorias que nem fazem sentido para aquela obra. Tipo, você fala assim, gente, essa categoria ela não é o melhor drama porque ela não é um drama, né? Ela pode ser várias coisas, mas ela não é um drama per se. Vocês não assistiram a obra tal, a obra tal, a obra tal, e geralmente recai na resposta que não, as pessoas não viram essas obras. Por quê? Porque são obras que elas não conseguem gerar conteúdo que tenha hype para aquilo ganhar lastro dentro do texto, do canal, do podcast, etc. Assim. Então, por exemplo, essa premiação de animes, mesmo sendo a nível global, é uma que eu não consigo engajar, sabe? Eu sinto que há uma falha muito grande porque precisa ter um compromisso com este hype que é construído durante o ano. Inclusive, eu acho que o exemplo mais gritante disso foi na premiação desse ano da indústria cultural mais relevante, artisticamente falando, do planeta, o futebol, que o Messi foi eleito o melhor jogador do mundo, sendo que ele joga num campeonato que é considerado como piada, mas um pouco sério, de aposentados... jogando, andando, e porque é o Messi, porque todo mundo se lembra do nome do Messi, eles votaram que ele é o melhor jogador do último ano, sendo que as regras estipulam claramente que méritos esportivos devem ser considerados, mesmo quando há questões objetivas, questão social, questão até de mercado mesmo, de você ter que consumir muita informação sobre aquilo que é mais relevante, acabam te levando a dar muita ênfase para coisas que talvez não mereçam tanto naquela premiação. Eu imagino que no esporte deve ser bem complicado, né? Porque assistir todos os jogos, acompanhar todos os jogadores, deve dar um trabalho muito grande para quem coordena inviável, isso, né? Inviável.
Da mesma forma que é impossível você assistir todos os filmes. É muito natural você acabar se enviesando para aquilo que te é mais familiar. Mas tem vezes que parece que o pessoal nem tenta, né? Que tem filmes que são até americanos, que têm relevância, mas parece que por birra ou por simplesmente não se importar, eles acabam sendo ignorados. E é por isso que é muito importante... Desde os anos 60 tem um movimento muito forte de destruição de qualquer canon tradicional como sendo absoluto e a construção de diferentes canons. Então uma grande recomendação é vá atrás de outras premiações mais independentes, mais variadas, com um corpo de juízes mais diverso, inclusive. Procure os melhores filmes que, segundo um grupo de apenas composto por mulheres, apenas composto por diversas etnias, diversos gêneros, sexualidades, que vão ter obras completamente diferentes todos os anos e vão te dar experiências muito mais diversas, com toda certeza. E tem aquilo também, né? Hoje em dia a gente tem as mais diversas premiações, né? O Oscar é uma delas. Você não precisa se guiar só por essa, só porque ela tem mais dinheiro envolvido. Exato. Existem outras possibilidades para você descobrir coisas para ficar atento. E é aquele lembrete de sempre, né? Não é porque também tá concorrendo ao Oscar que é incrível. Tem coisa que concorre ao Oscar que é terrível. Vide Elementos. Não me veio nenhum filme, porque eu só lembro de filme bom. Não lembro de filme ruim. E vide também um jeito excelente de você conhecer coisas novas. É o podcast Instituto Narrativa. E esse foi mais um episódio. Eu ainda não sei como encerrar. Vamos tentando fazer um corte seco. E aí a gente vai pensando em alguma coisa. Eu confesso que eu nunca presto atenção nos encerramentos. Se tipo, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa icônica, sabe? Aham. Às vezes eu gosto muito de podcasts que cortam seco, que começa a subir a música do nada. Às vezes eles até falam, então beleza, acabou, beleza, então tchau. E corte.